a palavra aí, Apocalipse capítulo 6, a gente vai já ler, tá? Mas vamos logo ficar ciente de uma coisa. O mundo, a gente tem visto o mundo, desde que Deus criou o mundo. O pecado entrou no mundo, o homem caiu e tornou-se totalmente depravado. E nessa depravação do homem, em Adão e Eva, foram nascendo, procriando, se multiplicando, e a humanidade inteira, ela foi, cada ser humano que nascia um ser completamente depravado. É aquilo que a gente chama de depravação total. Eu já preguei aqui faz muito tempo. Se você quiser lá no YouTube, lá, Pastor Jadel Fernandes, depravação total. Mas depois a gente vai trazer de novo para vocês, que já faz tempo, né? Talvez você nem lembra. Então o homem tornou-se completamente depravado. O mundo passou a ser cheio de adultério, de prostituição, de violência. O mal, ele entrou no coração do homem, e tanto é que quando Deus destruiu o mundo pela primeira vez em Noé, Deus disse que não iria mais destruir o mundo com as águas do dilúvio, porque ele viu o homem no seu coração, na essência do homem, que o homem é mau na sua própria essência. Só que essa maldade do homem, ela em cada geração, em cada tempo da história, em cada momento da história, ela se manifesta, ela se revela as suas crueldades, ela se manifesta as suas crueldades. A gente não pode achar que o tempo de hoje ele é diferente do tempo antes de Cristo. A violência, o mal, a promiscuidade, a imoralidade, a perversão sexual, o pecado como um todo. E a gente não pode achar isso. Porque até mesmo antes de Cristo e depois de Cristo, o próprio Império Romano era um império de muitas orgias. Só para você ter uma ideia, os pessoas importantes romanos se reuniam numa festa com vários escravos e escravas nuas, fazendo ato sexual ali na frente de todo mundo. Então, o homem é mau em sua essência. Mas interessante em tudo isso, irmãos, é que, apesar do homem ser mau e sempre ter existido guerra no mundo, ainda assim, Jesus, ele revelou guerras, revelou violência e revelou ainda muitas coisas ruins que iriam acontecer no mundo. Aí, quando você vê essas coisas acontecendo no mundo, a violência, a guerra, a morte e tudo mais, fome, miséria, e você diz, não, mas isso é profecia bíblica, a gente fala. Aí vem alguém lá fora que não conhece a Bíblia, que não conhece Deus, aí vai dizer, não, mas isso aí sempre existiu no mundo. De fato, sempre existiu. Mas o fato é que para nós, depois de Jesus para cá, essas coisas que vêm acontecendo, todas elas são avisos proféticos, são sinais proféticos, são acontecimentos proféticos, ou seja, as coisas que foram anunciadas, que foram pregadas por Cristo, pelos apóstolos, e profetizadas, antes mesmo da gente ver acontecer. O mundo tem se globalizado, a tecnologia tem se multiplicado, a estrutura do mundo hoje é completamente diferente. Os prédios, as construções, a própria vestimenta do homem, tudo, enfim, o meio de transporte, tudo no mundo tem evoluído, tem se multiplicado. E com isso também as próprias armas para a prática da violência. Mas quando a gente vai olhar o cenário que a gente tem visto esses dias, guerra, violência urbana, você não pode mais sair na rua, está com medo de... Ninguém usa um celular na rua assim, é um perigo a pessoa ir lá e tomar. Derramamento de sangue, a carestia, o preço das coisas lá em cima e subindo cada vez mais. E a gente não sabe de onde é que veio isso, sempre existiu isso no mundo, e essas coisas têm que acontecer. Então, nós vamos ler aqui Apocalipse capítulo 6, fazermos uma breve reflexão e saber por que essas coisas estão acontecendo, e por que elas devem acontecer, e por que mais que a igreja ora, essas coisas não mudam. Elas sempre estão acontecendo. Será que a oração da igreja não é mais eficaz? Será que a oração da igreja não tem poder? Será que a oração da igreja não é mais atendida, respondida por Deus? Sim, ela é ouvida. Mas a questão, irmãos, é que há coisas
que foram escritas, que precisam acontecer. E mesmo a oração da igreja não pode mudar o que está escrito. Então, nós vemos aqui já, nós sabemos que os flagelos que sobreviriam ao mundo depois de Jesus, foram anunciados por ele mesmo, revelando a João na ilha de Patmos. Ele se divide em 3 momentos, que são os primeiros 7 momentos, 3 momentos de 7 estágios cada um, ou 3 estágios com 7 momentos, como queira. Primeiro momento, nós temos 7 selos. Primeiro estágio da ira de Deus derramado no mundo, temos 7 selos. Segundo estágio, nós temos 7 trombetas. E o terceiro estágio, nós temos 7 taças da ira. Lembrando a igreja que, nós já fizemos estudo sobre isso também, não tem como colocar tudo hoje. Lembrando a igreja que a igreja de Cristo estaria aqui, embora os irmãos pré-tribulacionistas, dispensacionalistas não creem assim, mas a igreja estaria aqui sim, no período dos 7 selos e das 7 trombetas. É uma prova bíblica de que a igreja só vai ser tirada na 7ª trombeta, e a gente já explicou isso aqui um monte de vezes, e vamos continuar falando, não custa nada. Para mim não custa nada repetir as mesmas coisas, para vocês não custa nada ouvir. Então, aqui no primeiro estágio da ira de Deus, observe o capítulo 6, o verso 1 de Apocalipse. E vi, quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, como se fosse, e ouvi um dos 4 cantos, perdão, irmãos, e vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como que voz de trovão, vem e vê. E eu vi, então eis um cavalo branco, e o seu cavalheiro com arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Primeiro, irmãos, é importante a gente também lembrar o que está no capítulo 5, logo nos primeiros versículos. João disse que viu um livro escrito por dentro e por fora, mas selado, que ninguém, na mão de Deus, do próprio Pai, que ninguém podia pegar aquele livro, ninguém podia abrir aquele livro, estava selado. E ele chorava muito, porque ninguém podia abrir. Ele diz, não chore, porque o leão da tribo de Judá venceu para abrir. Aí diz que o leão da tribo de Judá venceu para abrir. Quando ele olha, ele vê um cordeiro como que tem sido morto. E o livro foi dado ao cordeiro. O que significa isso? Que esse livro só poderia ser aberto depois da morte de Cristo. O leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. E João diz que olha, o leão da tribo de Judá, quando olha, ele vê quem? O cordeiro como tendo sido morto, degolado. E só ele podia abrir aquele livro, porque ele foi digno pelo sacrifício que ele fez, porque agora depois Jesus veio, avisou, né, que estava oculto, que os homens eram tidos por, vamos dizer assim, no tempo da ignorância, não vou dizer inocente, mas o tempo da ignorância, praticava os pecados, mas agora ninguém seria mais ignorante, porque agora o evangelho estava sendo anunciado pelo próprio Deus na terra. Aí agora ele vai anuncia o que está por vir, o juízo, a condenação, coisas que estavam ocultas, a vida eterna, a glória eterna, o corpo glorificado, as mansões celestiais, a condenação eterna. E agora ele vai, morre na cruz do Calvário, ressuscita, sobe para o Pai, para então, depois da morte dele, Deus começar a derramar a sua ira, o seu juízo sobre a terra. Então, tudo que nós estamos vendo acontecendo no mundo hoje, depois de Jesus, de catástrofes, de coisas ruins, é juízo de Deus sobre a humanidade. Ainda leve, porque o pior vai ser nas 7 taças. Então ele diz que apenas o cordeiro podia abrir, ele era digno, ele começou a abrir. Isso aqui não vai ser aberto quando a igreja for tirada, como alguns pensam. Tem gente que lê o livro do Apocalipse e diz, tudo já se cumpriu. É um erro isso. Já tem outros que vai ler o livro do Apocalipse e acha que tudo ainda vai se cumprir. Outro erro também. Tem outros ainda que pegam o livro do Apocalipse, vai fazer uma interpretação e diz que, por exemplo, que a besta é o Lula. Pode ser outro tipo de besta, né? Mas a besta do Apocalipse não. Então
quer dizer, as pessoas pegam o livro do Apocalipse, faz uma interpretação pessoal, aplicando aqui para o Brasil, para o Ceará. Não tem nada a ver isso, irmão. O Apocalipse é uma mensagem global, mundial. E aqui Deus, João diz que houve uma voz chamando ele para ir olhar. E quando ele vai olhar, o que é que vai acontecer agora? O juízo de Deus começa a ser derramado. Isso aqui eu te digo, meu irmão, que essas coisas já começaram. Já estão acontecendo. Que eu vi o primeiro cavaleiro era um cavalo branco, montado com uma coroa e um arco. Alguns aqui vão debater e dizer, opa, esse aqui é o anticristo. Não sei. Aliás, eu lhe afirmo que não. Porque esses selos foram abertos antes mesmo do anticristo estar no trono. Alguns vão dizer, é Jesus. Muito pouco provável, porque o próprio Cordeiro está abrindo o selo. Ele está abrindo o selo e ele está vendo um ser com um arco e com uma coroa. Jesus nunca surge com um arco na mão, ele sempre surge com espada. E com coroas. Porque ele é rei de reis, senhor dos senhores. Existe, irmão, das melhores escolas teológicas, uma indefinição quem seria esse personagem. Não chegaram a uma conclusão lógica ou plausível, que pelo menos que seja, que eu concorde. Quando diz que é Cristo, não concordo. Quando diz que é o anticristo, muito menos ainda. Porque isso aqui é antes do anticristo, já foi aberto. Agora, nós poderíamos entender que esse cavaleiro branco, com uma coroa, que os demais não apresentam uma coroa, mas esse apresenta uma coroa, ele é como que um tipo de líder, que vai sair adiante, na frente, primeiro do que os outros cavaleiros, para liderar o que vai vir pela frente, os próximos acontecimentos. Ele é o primeiro que sai. Uma coroa, os outros não apresentam uma coroa. A coroa fala de poder, de domínio, de um rei, de autoridade. E aquele cavaleiro branco é como poderíamos compreender, como se fosse um anjo, vindo com autoridade, com poder. Você vai ver muitos anjos no Apocalipse aí, com poder, com autoridade, saindo com poder para liderar as catástrofes, os juízos que vêm pela frente. Porque você observe que o texto apenas diz que ele saiu vencendo para vencer. Ele não causou, a princípio aqui o texto não mostra que ele causou nenhuma catástrofe. Ele não causou nem um desastre, ele apenas saiu vencendo para vencer. Um líder, um general, que vai comandar, que vai conduzir os próximos acontecimentos. E saiu vencendo para vencer, meu irmão, significa o quê? Que os próximos acontecimentos que viriam a acontecer, tinham que acontecer e ninguém ia poder fazer nada. Porque quando ele abre o segundo selo, no verso 3, agora começa a acontecer coisas importantes. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente. Esse ser vivente que está falando são aqueles quatro animais, né? 4 seres viventes, com asas, cheios de óleo por dentro e por fora, com 4 rostos que estão ali diante, que alguns chamam eles de querubins, que estão ao redor do trono de Deus. Anjos guardiãos, não que Deus precise de guardiãos, mas é porque no reino do céu, se a gente pudesse ir lá e ver agora, a gente ia ver que é tudo organizado. Então ele chama João de novo, agora vem ver, né? Vem ver. E João vai e diz, saiu outro cavalo, agora um cavalo vermelho. E o seu cavalheiro, ou ao seu cavalheiro, foi-lhe dado. Ao primeiro não diz que foi dado, só diz apenas que ele saiu vencendo para vencer. Ao segundo diz, foi-lhe dado, foi permitido, foi concedido, que ele tirasse a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também foi-lhe dado uma grande espada. Foi-lhe dado, irmão, que ele tirasse a paz da terra, ou seja, a gente vê aqui uma autoridade limitada. A gente sabe, irmão, que o mal
Lembra quando Satanás se apresentou diante de Deus? Lá no livro de Jó. E ele diz: foram os filhos de Deus e veio com eles também Satanás. De onde vem rodear a terra? E, tem visto meu servo Jó? Tem. Mas também o senhor tem feito. Depois vai lá, toca, faz o que tu quiser, mas não toca nele. O diabo foi limitado, fez o que ele quis, matou os filhos, roubou todos os bens dele, mas não tocou nele. Quando ele volta de novo, mas também o senhor tem dado saúde, depois vai e toca na saúde dele, mas não tira a vida. Satanás sai mais uma vez limitado para fazer apenas aquilo que Deus permitiu. Quem está entendendo aí, diga amém. Então, esses seres que vêm, celestiais, homens, anjos montados em cavaleiro, cavalheiros montados em cavalos, cada cavalo uma cor representativa, eles vêm para fazer algo limitado. Cada um vai fazer algo. E esse aqui saiu para tirar a paz da terra. Foi permitido que tirasse a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. O que é que ele está falando aqui, irmãos? Ele tira a paz da terra, fazendo que os homens matem uns aos outros. Está falando de guerra? Não. Está falando da violência, vamos dizer, violência urbana. Homens tirando a vida uns dos outros. O texto é claro. Eu te pergunto, a terra tem paz hoje? O melhor país para se morar é Portugal. Amém. Mas outro dia mataram uma jovem lá. Um jovem brasileiro morreu lá em Portugal. Foi assassinado. Os melhores países para se morar, onde se tem Tailândia, um país da lei dura, com negócio de droga, o tráfico de droga lá é difícil. Quem for pego em tráfico de droga vai ser morto, mas ainda assim, eles traficam. De vez em quando pegam um brasileiro na Tailândia, traficando droga. E condenam ele à morte. Agora mesmo, outro dia aí, pegaram mais uns 2 aí, ou 3. Impediu de acontecer? Não. E aonde tem droga tem violência, onde tem droga tem morte, tem assassinato. Quando a droga entra, cidade, quem aqui é do interior? Eu sou do sertão. Nasci e me criei no sertão, Matuto mesmo. Cidade que eu nasci e me criei, bem pequenininha, desse tamanho, ainda é pequena. Tranquila. Você não ouvia falar de tiro, nada disso. Quando tinha um acidente lá, quando tinha uma morte lá, era de um acidente ou alguém que morria de uma parada cardíaca ou alguma doença. Hoje, quase toda semana, notícia de alguém matando alguém lá. Nas menores cidades, os lugares mais pacatos, mais tranquilos. A violência está instalada. E, obviamente, nos grandes centros, nas grandes metrópoles, nas cidades, a violência está instalada. E por que há tanta, meu Deus, por que há tanta violência no mundo? De onde vem isso? De Jesus para cá? Cumprimento profético. Cavaleiro vermelho operando. Pastor, mas isso aqui não agiu naquele momento e parou? Se tivesse parado, não estava acontecendo, não está acontecendo hoje. Ele continua fazendo. A terra não tem mais paz. Qualquer lugar do mundo que você for, por mais que seja um lugar tranquilo, pacato, mas não tem mais paz, as pessoas estão ali com medo. A gente vai lá para o sertão, como eu gosto de ir, uma comunidade onde tem 3 casas, uma casa longe da outra, e as outras casas lá na frente. A gente senta ali, quando passa alguém desconhecido de moto, a gente já fica preocupado. Não há mais paz na terra. Esse cavaleiro já está alternando. Me vinha me dizer, você dispensacionalista, não vinha me dizer, não, mas isso aqui é depois do arrebatamento da igreja. Que conversa é essa, meu irmão? Isso aqui começou a acontecer, meu irmão, desde que Jesus subiu ao céu, já. Há 2000 anos atrás que isso aqui começou a acontecer. Não foi só para um momento, para uma época, não. Era para todo o período enquanto o ser humano estivesse na terra. Ou um período em que Deus estabeleceu para isso acontecer. Por que não tem paz na terra? Porque o cavaleiro vermelho atua para tirar a paz da terra. Faz com que os homens se matem uns aos outros. Então não adianta a gente querer tirar a vida de ninguém. Não adianta a gente querer revidar para dar o troco a ninguém.
Porque essa ação é uma ação espiritual, sobrenatural que acontece. E o pior nisso, irmãos, é que aqui nesse tirou a paz da terra, fazendo os homens se matar uns aos outros, aqui também envolve pessoas inocentes, cujo sangue tem sido derramado, até mesmo de crianças. E alguns perguntam a Deus, por quê, Deus, por quê? E Deus fica calado. Porque nós não encontramos respostas que a nossa mente humana possa conceber, aceitar e entender. O fato é que a terra foi tirada da paz por conta de uma profecia e de um juízo de Deus. Isso aqui é juízo de Deus sobre a terra. Terceiro selo. Verso 5, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então eu vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com a balança na mão. Daqui a pouco vão dizer que esse cavalo preto aqui é o Vladimir Putin, né? Porque o pessoal tem interpretação para tudo, né? Cavaleiro preto com a balança na mão, e vi como que uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, ou seja, um dia de trabalho, 3 medidas de cevada por 1 dia de trabalho, não danifique o azeite e o vinho. O que ele está dizendo? Com a balança na mão. E por que que ele grita, uma medida de trigo por 1 dia de serviço? Uma medida de trigo por 1 dia de cevada por 1 dia de trabalho. Por que ele está falando isso? Que está absurdamente caro. A balança, ela não está equilibrada. Há 2 pesos, 2 medidas. Essa balança aqui, ela poderia falar de fidelidade, ela poderia falar de algo que é fiel, de algo que é justo, porque a balança representa isso. Mas no caso aqui, ele está representando o que é injusto. Uma balança injusta. Uma balança onde o texto diz, irmãos, que o ser humano trabalharia 1 dia de serviço que mal daria para ele comer naquele dia de trabalho. Que ele precisaria trabalhar no outro dia para poder sobreviver naquele dia seguinte. Se ele não trabalhasse naquele dia, ele não ia ter o que comer no dia seguinte. Isso fala da carestia, da inflação. E nós estamos no Brasil, fica vendo a notícia do Brasil, mas isso está acontecendo no mundo todo. Os próprios Estados Unidos. Nunca tinha ouvido, assistindo, né, desatencioso, aí esse dia vendo a inflação nos Estados Unidos está aumentando rapidamente. Preço disso, preço daquilo subindo. O pessoal nos Estados Unidos lá no supermercado filmando o absurdo do preço das coisas. Olha só que surpresa. Você está nos países de primeiro mundo. Pessoas do Brasil foram embora para países na Europa, onde se ganha euro. E muito, eu me lembro, alguns anos atrás, algum deles mandando e-mail para mim, dizendo, pastor Adel, nós estamos, parece que em Itália, nós estamos aqui na Itália, países lá. Nós estamos aqui nesse país, pastor, estamos desempregados, não temos nem dinheiro para voltar para o Brasil. Então, meu irmão, isso é só um exemplo de mostrar que a fome, a pobreza, a miséria, ela está em todas as partes do mundo. Toda parte do mundo tem pobreza. Quando você vai ver propaganda de lugares do mundo, claro que eles vão mostrar propaganda de quê? Propaganda dos lugares bonitos, né? Você vê, a gente mora aqui na periferia. Eu saio aqui, pego o carro, entro na rua aqui e vou caçando lá no caminho da minha casa. Esse cara vai, coloca um sinal, um semáforo, faz um desvio agora passando muito mais carro e a rua lá com buraco, com 1000 anos lá que os buracos estão lá. Aí você vai lá naquela região ali, Praia de Iracema, outra região ali, você já passa lá, o asfalto já está lá, mas o que é isso? A balança desigual. Onde nós temos uma sociedade onde poucos estão vivendo com muito e onde muitos estão vivendo com pouco. Onde você liga a internet e você se depara com um vídeo de uma criança sentada no chão, comendo essa farinha de milho com água.
sentada chorando e comendo a farinha de milho com água, e você vendo, poxa vida, aquela criança chorando, comendo farinha de trigo com água, porque está com fome, mas o desejo dela talvez fosse de comer um Danone, um sorvete, um iogurte, um pouquinho de feijão com arroz, um pedacinho de carne, ou quem sabe um ovo estrelado, frito. E aí a gente olha para essas guerras, conflitos que acontecem. O único conflito que está acontecendo não é o da Ucrânia com a Rússia, tem mais 9 conflitos acontecendo no mundo hoje. E a fome, a pobreza, a miséria está lá. E a fome, a pobreza, a miséria está em todos os lugares. E aonde não tem propriamente a fome e a miséria, mas tem a escassez. Nós presenciamos agora pessoas que tinham dinheiro para comprar comida, mas não tinham dinheiro para comprar o gás. Ou eles compravam comida ou compravam o gás. Eles decidiram comprar comida e foram cozinhar com tijolos no chão e madeira, lenha. Eu vou para o interior e eu filmo lá, vivendo na panela. Dona Rosa mata um capote, mata uma galinha, mata um bicho e outro, lá cozinhando lá, fazendo, mata um porco, mata um carneiro, fazendo lá no fogão a linha. Todo mundo olha, acha, oh, coisa linda do interior. Que coisa, aquela sentimento de algo romântico. Mas vai morar e viver num lugar sem poder comprar o bujão de gás, ter que cozinhar na lenha todo dia, para ver se você vê alguma coisa romântica nisso. Que as mulheres mais bonitas, mais cheirosas, ficar com cheiro de... Meu nome? De fumaça. Mas essa é uma realidade, irmãos. A Bíblia está dizendo, um cavalo preto, um cavaleiro com uma balança na mão e gritando, que o homem vai ter que trabalhar um dia inteiro para comprar uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada, ou o pão para comer naquele dia. Você viu o que aconteceu nessa pandemia, esses lockdowns? Prejuízo que trouxe em todas as áreas. Todas as áreas. Tem gente que tem que ir para vender espetinho, irmão, porque se não vender espetinho, ele não tem o dinheiro para fazer a feira do mês. Tem gente que tem que ir lá na feira, lá na Sé, colocar o lençol no chão lá, aquela tanga de rede no chão e colocar as roupas lá para vender, para poder pagar a água, a luz, os impostos do governo. Se ele não for, ele não vai ter o dinheiro. Para pagar a mercearia, para comprar o mercado. Isso aí só veio trazer prejuízo. Sufocar a sociedade já sufocada. O salário sobe todos os anos. Quando anuncia a alta do salário, as coisas começam a subir. Quando o salário sobe, as coisas têm um novo reajuste. Enquanto isso, nós temos uma liderança política confortável nos seus gabinetes, ganhando milhões e desviando milhões. Uma balança desigual. E isso está acontecendo, e isso vai continuar acontecendo, e tem acontecido já desde muito tempo. Por mais que a gente ore a Deus e peça misericórdia e graça, isso tem que continuar acontecendo. Está entendendo? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou pregando isso aqui hoje? Para você entender de onde que tanta coisa acontece. Isso aqui está profetizado, né? Que essa questão da carestia, de pessoas com dificuldade de alimento, para a questão que ia acontecer com Vladimir Putin, com essa guerra que o Putin está lá dando lá investindo lá contra a Ucrânia, não está falando propriamente disso, porque já houve a primeira guerra, já houve a segunda guerra. Deus o livre, né? E guarde, né? Que haja a terceira aí, porque a coisa vai ser bem mais complicada. Armas nucleares, não é só mais bala, arma de destruição em massa. Mas tudo isso afeta no bolso das pessoas. Um país lá, não sei aonde, nós não sabemos nem nada de lá, e afetando o preço das coisas em toda parte do mundo. Então, isso sempre aconteceu e continuará acontecendo. E a gente quer que o governo A, governo B, governo C mude isso, não vai mudar. Sempre haverá isso.
O quarto selo, capítulo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, eu ouvi a voz do quarto ser vivente que dizia: vem e vê. Eu olhei e eis um cavalo amarelo, esverdeado. E o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, pela mortandade, por meio das feras da terra. O que nós vimos aqui? Primeiro nós vimos um cavaleiro vermelho, segundo cavaleiro vermelho, tirando a paz da terra, trazendo violência urbana. Como se a violência urbana não bastasse, nós vimos agora a carestia, a dificuldade para o ser humano sobreviver. Agora nós vemos o quê? Um outro cavaleiro trazendo morte ainda de um modo pior, não mais apenas com a violência urbana, agora morte em massa. O que a gente poderia dizer aqui desse cavaleiro? Esverdeado ou amarelo, pálido como a morte. Quarta parte da terra. Quarta parte da terra não é pouca coisa. Quarta parte da terra hoje daria aproximadamente 2 bilhões de pessoas. Morte em massa. E esse cavaleiro ele mata de várias formas. Ele mata pela espada, a espada é o instrumento de guerra na época, o principal instrumento de guerra, tinha também as flechas, mas a espada é o principal símbolo de guerra. E como consequência das guerras, vem também a fome, e vem a morte de várias outras maneiras e várias outras formas. Então nós podemos aceitar que esse cavaleiro amarelo, esverdeado, ele pode ser o cavaleiro que proporciona as guerras no mundo. As guerras, os conflitos entre países, Israel e palestinos, conflitos entre grupos religiosos radicais, muçulmanos, jihaditas e cristãos, e as guerras maiores que houveram no mundo. Por que aconteceu mortes em massa? Porque um cavaleiro, dito na Bíblia como cavaleiro amarelo esverdeado, saiu com esse poder específico para fazer isso. Enquanto tem um cavalheiro atuando numa região espiritual, causando violência urbana em uma cidade, enquanto tem outro cavaleiro trabalhando em outro lugar, trazendo a carestia, o aumento do preço das coisas, a fome, a dificuldade de sobrevivência do ser humano, das necessidades básicas, a gente vê outro cavaleiro atuando em outra área, onde ele deflagra uma guerra, uma vez e outra. E tudo isso acontece porque o Cordeiro abriu o livro. Por que o Cordeiro abriu o livro sabendo que essas coisas iam acontecer? Deus não é bom, Deus não é amor, Deus não é misericórdia. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por que então que ele abriu o selo sabendo que essas coisas iam acontecer? Porque é o juízo dele sobre a terra. Tudo que nós passamos hoje na terra, de ruim, toda calamidade que a gente vê vindo sobre a terra, irmão, tem gente que vem me dizer, depois nós vamos ver, depois de outros cultos nós vamos ver as 7 taças, as 7 trombetas e as 7 taças. Aí você vai ver tsunami, você vai ver catástrofes naturais, terremotos, milhares de pessoas sendo mortas em terremotos, você vai ver, está tudo aqui na Bíblia. Aí vem gente, se Deus existisse, o tsunami não aconteceria, se Deus existisse, um terremoto não aconteceria, se Deus existisse, não existiria essas coisas. Exatamente essas coisas estão acontecendo porque Deus existe. Exatamente essas coisas estão acontecendo porque é o juízo desse Deus soberano sobre a terra. Mas Deus não é amor, Deus é bom, Deus é amor e Deus é bom pelo fato de ter salvado a mim, um pecador desgraçado, miserável. Você ainda acha que aquele louvor, neném? Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrela no céu. O amor de Deus.
Se aquilo que Cristo fez na cruz por mim, miserável, não fumou, então me explica o que é amor. O amor é o que eu tenho pela minha esposa. Irmão, isso é amor. É um amor eros, amor do desejo carnal. Que o camarada está, se der bobeira, ele pega outra bem ali na esquina, meu irmão. Mas Deus está, por que Deus está fazendo isso, irmão? Aí eu te digo, quem vai entender a mente do Senhor? Me perdoe, eu não sou calvinista nem arminiano, mas poxa vida, eu admiro a doutrina arminiana. É uma doutrina bonita, interessante, mas eu fico triste quando eu vejo arminianos querendo explicar a mente de Deus, Marcelo. Querendo encontrar resposta para tudo que Deus faz. Diz, se Deus rejeitou alguém, Deus é injusto. Deus não é injusto, meu irmão, tu que não entende, nem eu. Aí a gente vai caçar uma resposta para isso. Vamos evangelizar no Conjunto Ceará. Encostamos o carro lá, tiramos uma caixa de som, vamos fazer o culto lá. Aí vem um cara tomadão. E eu pregando lá, e o cara conversando, eu sou bem enjoado. O cara conversando, aí eu, irmão, pega aqui o microfone, que fui lá. O que está vendo aí? Vocês estão fazendo um culto aqui, eu estamos. Praça não é pública. Mas o teu Deus é aquele que mandou matar. Eu digo, exatamente é ele mesmo. É aquele que mandou matar mesmo. Por que ele mandou matar? Eu sei lá, meu irmão, eu vou tentar explicar a Deus. Mandou porque ele é soberano. Agora mande você matar, para ver se você não vai ser condenado. Ele pode, eu não posso. Então essas coisas estão acontecendo. Você acha que Jesus não sabia que isso ia acontecer quando ele abrisse o selo? Sabia ou não sabia? Sabia. E mesmo assim ele abriu, porque o juízo de Deus precisava se manifestar. O homem precisava saber que existe um Deus santo, que odeia o pecado, que odeia a injustiça, que está nos céus irado, despejando sua ira gradativamente, ao ponto dele consumar sua ira no terceiro estágio, nas 7 taças. Mas ainda não é o fim, porque depois virá o grande julgamento do trono branco, onde todos estarão diante dele, para ouvirem, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Quando eu li essas coisas na Bíblia, eu ficava, meu Deus, como ser humano, eu li essas coisas na Bíblia e eu ficava confuso. Eu ficava sem entender, e às vezes eu lia, e eu tentava fazer de conta que eu não estava vendo aquilo ali. Eu lia, fazia de conta que eu não estava vendo, e ia ler outra coisa. Que eu não conseguia aceitar como é que Deus mandava fazer isso. Mas quando você entender e aprender que Deus é soberano, que Ele faz como Ele quer, que nós somos meros vasos feitos da mesma massa, enquanto você não entender isso, você não vai compreender. Então nós vemos aqui um outro cavaleiro trazendo morte em massa. Quinto selo, quando ele abriu o quinto selo, essa visão aqui é extraordinária. Quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com grande voz, dizendo, até quando, ó soberano, Senhor santo e verdadeiro, não julga nem vinga o nosso sangue dos que habitam na terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Tem gente que acha, a gente fala, né, irmão, a gente vai já ver aí a última aí que a gente vai ler hoje. Mas tem gente que fala que quando o crente morre ele vai para o céu. Claro, é uma forma, vou dizer, poética da gente falar. Mas ninguém que morre vai para o céu agora. Nenhum crente que morre vai para o céu agora. Porque a igreja ela vai entrar no céu, irmão, todo mundo junto. Nós somos a noiva. O casamento é quando o arrebatamento acontecer. O noivo não vai receber logo. Você vai casar, eu fui lá celebrar o casamento lá ministrar o casamento do Tiago e da Diane. Já pensou, Tiagão, tu lá doido para se casar, a Diane manda primeiro só o sapato. Tá aí, primeiro vai o sapato, vai os pés primeiro.
Depois adiante manda os braços, manda as mãos. Não, eu quero a noiva inteira. Nem que ela demore para se preparar. Mas eu quero ela inteira aqui. A mesma coisa que Jesus vai receber a noiva inteira, filho. A noiva só é inteira, só é completa com todo mundo junto. Nós, junto com os crentes espalhados pelo mundo inteiro, em todas as épocas, todas as gerações. Mas o texto está mostrando para nós aqui que as almas dos que foram mortos estão lá embaixo do altar. Não foi isso que ele falou? Debaixo do altar. Aí a gente vai para Lucas capítulo 16, a partir do verso 19, quando fala que morreu Lázaro e foi com os anjos para o seio de Abraão. Ou seja, os crentes fiéis que morrem agora, eles estão no paraíso. No paraíso, em gozo, conscientes em gozo, em alegria, inconscientes, conscientes em gozo e alegria, e em gozo e alegria e com senso de justiça. Mas o senso de justiça não deixa eles revoltados, irados, não deixa eles. A gente quer medir as coisas espirituais com a nossa visão humana, né? Quando a gente diz, por exemplo, poxa, esse casal tão apaixonado, essa onda de mão dada se cheirando, se beijando, quando chegar lá no céu, ele vai ver a esposa dele lá como se fosse qualquer outra mulher, ou qualquer outra pessoa. Minha mulher, que bom que ela está aqui, meu amor, eu te amo. Não vai ter isso não. O seu filho lá, meu Deus, o meu filho está aqui, eu quero saber se meu filho está aqui. Não vai ter isso, meu irmão. Se você estiver no julgamento e ver Deus condenando o teu filho, você vai sentir o mesmo senso de justiça de Deus. Pastor, e como é que se entende isso? Não tem como entender. Dá para entender? Tu vê teu filho sendo condenado, tu ficar com senso de justiça? Não dá, meu irmão. Mas é exatamente isso que vai ser. Mas a nossa mente vai ser completamente mudada, transformada. Então eles estão no paraíso, embaixo do altar, com vestes brancas de santidade, esperando o quê? Julga a nossa causa, Senhor, vinga eles, porque o sentimento de justiça e de vingança, meu irmão, deles lá, é diferente do sentimento de justiça e vingança terreno, que a gente fica com ódio, revoltado, enquanto não vê, não, é diferente, é um sentimento de Deus, a essência do próprio Deus. Ele, quando é que o Senhor vai julgar? Tenham calma, fiquem vestidos de branco, vocês são santos. Esperem se completar o número de outros como vocês que também vão ser assassinados. Deus está a par, Deus está consciente, ciente, vendo todos os seus servos fiéis que estão sendo assassinados, e Ele está esperando completar-se um número. Esperem se completar o número daqueles que têm que morrer como vocês morreram. Quando se completar o número, quantos são? Eu sei lá. São 1.000, 1 milhão, eu não sei, ninguém sabe, mesmo que soubesse não dava para contar. O certo é que Deus é tão tremendo que eles têm um número de pessoas específicas que tem que ser morto pelo martírio. Você vê aquelas pessoas ali, santos, morrendo, e ainda querendo justiça de Deus. E estão lá há 2000 anos. Em todas as gerações, em todas as épocas, cristãos fiéis, servos do Senhor, foram mortos, estão sendo mortos e continuam sendo mortos e serão mortos até que Cristo volte buscar a sua igreja. Estão todos lá sendo vestidos de branco, no paraíso, embaixo do altar de Deus, esperando aquele momento em que Deus vai vingar e que nós estaremos com Ele, ouvindo o bendito do meu Pai, tome por herança o reino que está preparado, ao lado de Deus ali, quando Ele estiver julgando as nações. Então, o último que nós vamos falar hoje, o 6º selo, no versículo 12. E vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua como sangue. Aqui a gente pode ver, João está descrevendo como ele está vendo. João não tinha aquelas linguagens que nós temos hoje, eclipse. Eles não tinham ainda esse tipo de termo. Lua de sangue, eu mesmo ia falar de lua de sangue agora, um tempo desse para cá. São termos científicos. João não tinha esse. E João disse, eu vi o sol ficar escuro e vi a lua ficar como sangue.
João está vendo esses tipos de acontecimentos que acontecem na terra. E as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por um forte vento, deixa cair os seus figos. O céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas fugiram do seu lugar, e os reis da terra, e os grandes, e os comandantes, e os ricos, poderosos, e todo escravo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, e nos escondam da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suportar isso? O sexto selo, ele está mostrando a todos os selos que a gente viu aí, o segundo, o terceiro e o quarto selo, nós vimos acontecimentos catastróficos sobre a terra, que vem acontecendo já desde muitos anos, desde o tempo de Cristo. Nós vimos o quinto selo, que as almas dos eleitos, dos salvos, onde é que elas estão, esperando juízo de Deus. E nós vimos aqui o sexto selo, Deus mostrando o juízo que ele vai trazer sobre a terra. Já que os eleitos estavam pedindo para Deus fazer justiça, Deus aqui mostra a justiça que ele vai fazer. E o sexto selo é uma profecia para depois da sétima trombeta. Ele estava falando, observe que os outros selos, preste atenção nisso aqui, irmão. Eu acho que aqui que é onde os dispensacionalistas se embaraçam na coisa. Os outros selos mostram coisas acontecendo. Fome, cavaleiro preto. Violência urbana, o cavaleiro vermelho. Guerras e mortes em massa, o cavaleiro amarelo esverdeado. Tudo acontecendo, começou a acontecer. Mas o sexto selo, o quinto selo, ele dá uma visão profética, uma visão. Onde é que estão os santos quando morrem? Embaixo do altar, no paraíso. Uma visão. O sexto selo, ele não mostra o que está acontecendo naquele momento. Ele mostra outra visão futura. Do juízo de Deus que foi pedido pelos que estão embaixo do altar, no paraíso, pedindo justiça. Agora ele mostra a justiça que vai vir. Os homens desesperados correndo de um lado para o outro, pedindo até para os montes caiam sobre nós, os montes nos matem logo, porque a ira de Deus chegou o tempo. E ele disse que viu eclipses, lua de sangue, e viu também as estrelas caindo do céu, muito provavelmente meteoros, chuva de meteoros, chuva de meteoritos. João viu tudo isso, depois viu terremotos, e os homens desesperados sobre a terra correndo de um lado para o outro, querendo fugir do juízo de Deus, mas é impossível escapar do juízo daquele com quem iremos prestar conta. Então, esse dia vai chegar, o dia da ira de Deus e do Cordeiro vai chegar. E como eles mesmos dizem, quem poderá ficar de pé diante deles? Ninguém. Todos vão ter que passar. O ateu vai ter que estar lá, contemplando o próprio Deus e sendo julgado pelo Deus que ele diz não existir. Os céticos vão estar lá, sendo julgado pelo Deus que eles dizem que a palavra dele é apenas uma palavra de homem, a Bíblia, papel e aguenta tudo. Sendo julgado por essa mesma palavra. Então todas as coisas estão acontecendo, o juízo de Deus sendo derramado. Por isso que estão acontecendo essas coisas. É claro, quando nós lemos os selos, a gente vê isso explicitamente. E quando a gente lê a trombeta, vai ficando cada vez mais claro, porque ele vai falar de outros acontecimentos. Mas tudo isso para chegar a um momento, o consumar da ira de Deus. Mas lembrando para você que isso aqui já é, que nós estamos vendo acontecer no mundo todo, já é o juízo, a ira de Deus sendo derramado. Vamos dizer, numa escala. Estamos na primeira, depois a segunda, que é mais forte, e a terceira, que é a pior de todas. A nós só resta, igreja, não se iludir com o pecado que tenta nos arrastar para longe de Deus. Permanecer firme na presença do Senhor cada dia. Buscar Deus com sinceridade e verdade. Vamos errar, vamos falhar, vamos escorregar, vamos tropeçar. Vai ter dias que a gente vai estar mal, vai ter dias, semanas ou até meses que a gente vai estar frio, mas vamos estar lá, esperando nele, firmes nele. Vamos cantar um louvor em nome de Jesus.